Salve galera do APH, eu sou o Thiago Ronque, diretamente aqui do Estúdio Cube, para falar sobre o terceiro episódio do nosso podcast Salve APH. Aqui a gente vai falar sobre saúde, enfermagem, resgate, prevenção e combate. E eu trago dois convidados, dois grandes amigos que prontamente ouviram o soar da sirene e vieram nos atender. Eles que têm uma longa história aí no atendimento pré-hospitalar, vão se apresentar aqui, contar um pouco sobre o atendimento pré-hospitalar, sobre a enfermagem, sobre suas histórias de vida e uma ocorrência e outra. Então, muito obrigado, Maicon, pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Salve APH. Daniel Baense, muito obrigado por atender esse pedido aí de bate-pronto, né? Aparecer aqui, como sempre, vocês sempre me ajudam nessas enrascadas que eu me enfio, né? Mas eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu conheço como Maicon e Baense, mas para quem não conhece, vocês se apresentem aí, por favor. Deixa o meu amigo se apresentar primeiro. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daniel Baense, eu tenho 30 anos de corpo de bombeiro, sou bombeiro aqui do Joinville. Nesses 30 anos, 27 anos são dedicados exclusivamente ao atendimento de rua, ao atendimento pré-hospitalar. Eu fiz um curso de técnico em ciências médicas, começamos a atuar lá em 1998. Da para cá são vários cursos, sempre pensando no melhor atendimento ao doente, porque a gente cuida do amor da vida de alguém. Então a gente tem que estar sempre capacitado para isso. Sou aluno do nona fase da enfermagem, tendo pós-graduação agora em urgência e emergência, já pensando no mestrado em janeiro em emergência internacional. Já está na reta final já da enfermagem. Reta final, já. Defendo meu TCC agora, no dia 29 de maio, com o tema a enfermagem, assistência à vítima, atendimento preso ao acidentado nas ferragens aqui na cidade de Joinville. Vítima de trauma. Vítima de trauma. Maicon. Bom, eu atuo no pré-hospitalar há uns 10 anos. Fiz o meu primeiro curso de socorrista ainda, lá em 2011. Era uma paixão, era um desejo enorme de querer correr na ambulância, e tudo começou lá no ensino médio. E aí fiz educação física, comecei a entrar nesse mundo da ambulância depois de um curso socorrista, presenciei uma cena que eu precisava fazer atendimento. E aí toda a história começou. Pude participar de algumas corporações aqui da região. Barra do Sul foi meu primeiro lugar, tenho guardado eles no meu coração. Depois São Chico, aí Joinville 2015, atuei aí por uns 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos. E agora com a empresa, treinamentos, a gente acaba tendo um volume muito intenso, né? Mas tive a oportunidade de fazer enfermagem, 5 períodos. Tive a experiência de ir para a Argentina, fazer o IMT, onde eu fiz o básico e o avançado, uma experiência internacional que foi fantástica. Instrutor internacional também pela HSI. Então, a gente buscou algumas qualificações. Quem sabe aí mais pra frente a gente busca mais algumas coisas. Tem uma pós-graduação em fisiologia também que ajudou a entender um pouquinho melhor esse processo do trauma, do clínico. E aí aos pouquinhos a gente vai indo, né? E o que te levou? Tu falou ali na adolescência, né? Teve alguma situação que tu vai guardar para depois? Cara, na verdade... O que te levou ao voluntariado? Perfeito. Ao APH? Perfeito. Eu comecei no ensino médio atendendo... Eu estudei no colégio de Joinville aqui, né? Então... E os 3 anos de ensino médio eu atendi um colega meu com crises convulsivas. Ele tem epilepsia diagnosticada. Então era uma crise convulsiva toda semana. Dentro da sala? Dentro da sala de aula. Peguei todos os tipos de crise convulsiva possíveis, vocês não têm ideia. E aí ali despertou meu coração, fiz cursos de primeiros socorros. A própria colégio de Joinville começou a me colocar para fazer cursos de primeiros socorros já ali. Aí conheci o Heriberto Fleischmann, que na época era o coordenador do curso de educação física. Comecei a fazer o curso, fiz algumas palestras com ele e depois acabei indo para educação física, né? Passei em primeiro lugar pelo Enem na época, para educação física. Eu tinha 2 opções, ou engenharia ou educação física. Engenharia fiquei 247 e educação física passei em primeiro lugar. Daí eu acho que foi mais fácil, né? Foi mais forte, chamou ali com mais vontade. Bateu mais forte, eu falei, enfim. Na época eu até pensei em medicina, daí eu falei, aquelas crenças limitantes que a gente tem, né? Na época eu pensei em medicina. Eu só ouvi a voz do meu pai falando, não tem dinheiro para pagar, vai ter que pagar a sua faculdade. Enfim, Deus tem seus caminhos e deu tudo certo. E aí depois eu entrei pro bombeiro, tomei a decisão mesmo de fazer educação física, de fazer o curso socorrista, porque a educação física ela não me deu o que eu precisava para atendimento de rua. E aí eu fiz o curso de APH
por causa de um atendimento do dia 9 de março de 2011. Aniversário de Joinville? Aniversário de Joinville, no desfile teve um cavalo disparou e a Pefim caiu, ficou inconsciente e eu fui o primeiro a chegar na cena. E a sensação de não saber o que fazer me fez sair da zona de conforto. O acidente começou a acontecer em março, em abril eu estava inscrito no curso. E dali eu não parei mais. É viciante correr na ambulância, né? Os senhores sabem muito bem o quanto isso funciona. E, Baiense, eu tô me remetendo lá à década de 90, tô fazendo as contas aqui, né? 30 anos de APH. Vamos dizer que tava na flor da adolescência também, né? Houve algum despertar da força aí? O que aconteceu assim que tu um dia pensou, cara, vou fazer APH, vou ser bombeiro, quero ajudar as pessoas? Bom, eu entrei no Corpo de Bombeiros em 1994, né? Meu pai até então ele era pró-reitor administrativo da Univille e ele foi representando a reitoria num evento dentro do Corpo de Bombeiros. Né? E naquele dia ele me convidou para ir junto, falei, beleza, eu vou. Mas nunca imaginei lá dentro do bombeiro. E quando eu olhei aquele universo, ele me chamou muita atenção. Né? E passou um ano depois, eu entrei. Né? Fiz a provinha lá e acabei entrando no bombeiro aspirante. E sempre, naquela época, como que ela é antes do Estatuto do Menor e do Adolescente, do ECA, nós íamos para a ocorrência, para acompanhar e aprender mesmo, porque a gente aspirava a ser bombeiro, né? O aspirante é isso, ele aspira a ser bombeiro. E aquele universo começou a gente tinha uma analogia lá dentro, que é o mosquitinho do voluntário, ele te pica e te contamina e você vai gostando daquilo lá. E eu comecei a andar com o pessoal do resgate, né, do antigo resgate, né? Comecei a andar com eles, né, a me comunicar com eles, andar com eles. E nesse momento, antes a central ela não era unificada. Então eu ficava junto ali na central, porque quem fazia a central era um socorrista do Corpo de Bombeiros. Né? E eu ficava ali naquele universo. Então num plantão à noite eu estava ali, né? E nós tínhamos um subchefe lá que é o Abelino Rosa. Eu estava com ele lá, com o Abelino, e deu um acidente ali na frente do Colégio Alberto Wilson, na Albano Schmidt. Né? Um carro e moto ali, uma colisão frontal. Ele falou, bem, você quer ir junto? Eu falei, pô, mas eu não tenho curso. Não, vai lá junto lá. Aspirante, vai junto lá. Eu peguei e fui junto lá. Ainda lembro que eu ajudei no manejo de uma tração de fêmur. E ali me despertou, né? Então eu já tinha 17 para 18. Né? Quando abriu o curso, ele me inscreveu no curso, eu fiz o curso e hoje nós estamos aqui. Mas naquele tempo que ia pendurado atrás do caminhão? Era o tempo que nós... Ou já entrava dentro do caminhão? Não, a gente ia pendurado atrás do caminhão ainda para os acidentes. Tem várias ocorrências, né? Uma vez eu fui em cima do hidroquímico, né? Uma ocorrência, caiu um extintor do caminhão em cima de um carro. Enfim, a gente tem várias histórias para contar aí nesses 30 anos de bombeiro. Marco, tem alguma história aí, algum atendimento que te marcou até hoje? Que quando a gente fala assim, uma ocorrência aí que tu traz até hoje, tu usa como exemplo, algo que impactou, cara, tenho. Nessa tua história aí. Sempre tem uma que chama mais ou pela cena, ou pelo desfecho. Eu tenho duas histórias que me impactaram muito. A primeira história, eu ainda atuava como educador físico, fui levar uma equipe para fazer aquelas viagens de fim de ano, sabe? Nono ano, sabe? E aí esse nono ano foi até governador Celso Ramos e a gente estava no hotel, brincamos uma boa naquela sexta-feira. No sábado chegou outra escola no local e aí por volta das 18h30 os meninos vieram me chamar. Professor, o menino caiu da escada. Eu tava na janta junto com a outra coordenadora. Quando eu cheguei na cena, ele não tinha caído da escada, ele tinha caído de uma altura de 4 metros de altura. Né? Caiu de cabeça. E eu ainda não tinha nem concluído o meu curso de socorrista. E aí naquele dia eu comecei a ver o que tinha que acontecer. Então tu tinha que gerenciar a cena do menino que estava inconsciente. Fundamento craniano do tamanho de uma laranja, na região occipital, grave. Eu vi ele descerebrar na minha frente. Eu liguei para... Daí assim, o hotel não tinha os recursos emergenciais para dar a primeira resposta. A única coisa que tinha era o meu kit de socorrista que eu tinha montado na época. E eu andava com ele junto comigo, então eu tinha um oxímetro, tinha algumas coisas ali. Eu olhei para uma outra pessoa que falou, não, eu sou bombeira. Eu falei, então faz a Dialtrush aí para liberar a via aérea. Ela falou, o que é isso? Eu falei, tem certeza que tu tá sabendo o que tu tá fazendo aqui? Aí, enfim, foi a primeira ocorrência assim que mais me marcou. O paciente foi conduzido, a ambulância chegou 32 minutos depois, então ficou 32 minutos a gente fazendo liberação de Dialtrush nele.
Porque não tinha o que fazer, não tinha cânula, ou não tinha maca, não tinha ventilação, o paciente inconsciente. Aí eu lembro até hoje que eu falei pro pessoal do SAMU que atendeu essa ocorrência, ele era um Glasgow 4 e ele tinha uma fratura no pé direito. E eu falei para eles, olha, ele tem uma fratura no pé direito. E eles não deram bola para minha informação. E quando chegou pro hospital, eles identificaram essa fratura 3 dias depois só. O menino já estava entubado, já estava monitorizado, eles foram encontrar essa fratura só 3 dias depois. Resumindo, o menino se chamava Pedro, tinha 14 anos de idade, foi para o governador Celso Ramos, ficou entubado por 10 dias, depois ele veio para o infantil aqui de Joinville e se recuperou 100%, graças ao bom Deus. Naquele dia eu aprendi segurança de cena, é tudo simultâneo, né? Porque naquele mesmo grupo que estava junto com aquele menino tinha uma cardíaca que já tinha cirurgia. Eu tive que atender ela porque ela começou a passar mal. Então, assim, foi uma... Ficou emocionado com a cena? Ficou emocionado com a cena e passou mal. E a outra cena que eu peguei foi uma criança de 4 anos em Rio do Sul. Eu tava dando treinamento pro SAMU de Rio do Sul. E no final do plantão entrou um carro, moto e muro para a USA. A USA deslocou para atender essa ocorrência. E logo em seguida entrou um atropelamento de uma criança de 4 anos. O Chevette passou por cima. Uhum. E o cara tava alcoolizado e aquela coisa toda. E daí o pessoal falou, Michael, vamos junto, vamos. Aí eu fui na ocorrência. Até hoje eu me lembro da cena da mãe pegando a criança, porque o carro veio ao nosso encontro, porque a criança convulsionou na cena e ela pegou a criança, juntou do chão. E meu colega, o Cristiano, meu amigo e aluno, né, naquele período, pegou a criança e o que aconteceu? Ele convulsionou na cena. E aí sim, cara, corte contuso parietal, fratura exposta de clavícula, suspeita de hemorragia, quadrante abdominal segundo ali, superior direito. Super grave, batimento cardíaco baixando, monitorizado, batimento cardíaco em 50, 48. Eu falei, cara, se esse paciente ficar inconsciente, a gente vai ter que reanimar ele. E foram uns 15, 17 minutos mais longos da minha vida. E aí, quando nós chegamos no hospital do Rio do Sul, aquela vítima do muro tinha acabado de ir a óbito, então toda a equipe da Sala Vermelha estava lá, esperando. E quando a gente comunicou que nós estávamos levando, toda a equipe saiu do óbito e foi para aquela lá. Aquela foi a sensação. Eu voltei para a base e eu tinha que voltar dirigindo para Joinville. Eu levei uns 40 minutos para me recuperar. Eu não era pai ainda, em 2014, mas eu lembro que eu chorei que nem criança naquele dia. Foi assim, impactante. E eu falo isso para os meus alunos na sala de aula, né? É importante a gente externar essa nossa emoção, porque tudo aquilo que fica acumulado uma hora dá problema, né? Então, esse cuidado com a nossa saúde mental, e a gente nos nossos simpósios, a gente já falou sobre isso, né? Igual uma panela de pressão, né? Tem que ir aliviando. Você tem que aliviar e assim, ó, quem cuida de quem cuida? A nossa mente no atendimento, você vê muitas coisas, você vê coisas difíceis. Então é muito importante para nós soltarmos isso, né? E aquele dia, 40 minutos, soltei, fiquei assim, daí depois voltei para Joinville com a... A importância de a gente conversar sobre isso são as memórias que vão vindo na nossa cabeça, né? Uhum. São muitas histórias, né? Se tu me perguntasse, Thiago, qual foi a pior situação que tu já atendeu nesses 27 anos de APH? Eu vou te contar, não foi o acidente do ônibus da Dona Francisca, não foi o acidente do ônibus da 376, né? Não foi um preso nas ferragens muito complexo, né? Foi um clínico. Uhum. Né? Esse clínico foi uma hérnia umbilical, que ela estourou. Uhum. Né? Nessa época não existia SAMU. Foi bem numa virada de códigos de prioridade do Corpo de Bombeiros, que até então nós iríamos para qualquer ocorrência com a sirene ligada. Uhum. E quando me falaram no rádio o que era, eu questionei a prioridade. Né? Eu falei, é uma hemorragia, nós temos que deslocar em prioridade. Né? A gente não pode perder esse tempo. Eu não sei se 1 minuto a mais ou 2 vai fazer a diferença, mas eu sei que a gente precisa chegar lá muito rápido. Né? E a Central manteve a decisão de manter este código ali. O código 2 sem pedar nenhuma. Uhum. Né? E chegando lá, né, era no bairro Floresta, um edifício de 4 andares, né, na rua Santa Maria, como que a gente lembra, né? E tinha uma população muito, muito, muito agitada lá embaixo, no hall de entrada do apartamento. E a esposa dele olhou para mim e falou assim, olha, ele estava com tanto sangramento que eu peguei uma toalha cheia de gelo e enrolei na barriga dele. Uhum. Eu fiz o certo. Eu olhei para ele e falei assim, não existe certo e errado. Né? Qualquer tentativa para conter uma hemorragia, ela é válida. Uhum. Né? Deixa lá muito rápido. Quando a gente entrou, que a gente botou o olho, ele estava chocado. Uhum. Né? E eu lembro quando eu fui abordar ele, Michael, né? Essas palavras são até hoje. Meu nome é fulano e tal,
eu tenho tantos anos, sou pai de 3 filhos, confio em ti, não me deixa morrer. Eu tinha 20 anos. Né? Ali ele evoluiu uma parada respiratória, fizemos a manobra, trouxemos ele de volta. Ele evoluiu para a cardiorrespiratória, fizemos a manobra, trouxemos ele de volta. Levamos para a ambulância, parou, fizemos a manobra, trouxemos ele de volta, tentamos gerar ali uma estabilidade hemodinâmica, poder transportar com segurança, geramos essa estabilidade. Quando nós chegamos próximo ao Hospital São José, ele teve a 4ª parada, reanimamos de novo, entramos no São José, fomos para a sala, lá ele teve a última parada e dali ele não voltou. Né? Agora, óbvio, né? Hoje tem 44 anos, a cabeça é outra, né? E o cuidar de quem cuida, né, Maico? Como que é importante, né? E nós saímos dali, voltando ao quartel, eu abro e questiono a central. Né? Olha só, né? Hemorragia, ela é a prioridade máxima. A gente não pode perder tempo numa hemorragia mais tão grave. Eu não sei se 1 minuto ou 2 a mais iria salvar, creio que não. Né? Mas quem decide não sou eu, é Deus, né? A gente tem que lembrar daquele conceito, né? Nós temos que ser os melhores profissionais, as melhores condições possíveis, até que elas mudem, porque a gente cuida do amor, da vida de alguém. Se no teu caso, Mike, foram 40 minutos, no meu foram 15 anos. Né? 15 anos, porque foi a primeira vez que alguém fala comigo e dali não fala mais. Né? Até que passou um dia, né? Um desses dias, começou as vacinações para influenza, né? E tinha uma menina me olhando na fila. Uma moça me olhando na fila. E ela veio, ela veio falar comigo. Né? E é tão... Não posso dizer que é engraçado, mas é tão verdadeiro, tão verdade nisto, né? Que daí, ali eu vejo a essência de Deus. Porque quando ela veio vindo ao meu encontro, eu me desloquei no meu pensamento, revendo todo aquele cenário que eu vivenciei há 15 anos atrás. Né? E quando ela veio, ela assim, não sei se você vai lembrar de mim, você é bombeiro? Eu falei assim, sou, eu só vou lembrar se você me contar. Né? E quando ela começou a falar, o olho já encheu d'água, né? E ela veio perguntar comigo que, óbvio, né? Um óbito numa família depende da estrutura mental que essa família tem. Ainda mais de um jovem, né? Pode levar a um efeito cascata e destruir uma família. Sim. Porque o luto ele é muito doloroso. Né? Ele é muito doloroso, né? E hoje as empresas querem que você viva um luto em 5 dias, não tem como. Né? E ela lembra das palavras do pai, ela queria saber o que o pai dela falou no meu ouvido. Eu falei, olha, ele disse que amava muito a família, que estava preocupado, né? E que a gente pediu que a gente desse o melhor atendimento para ele. E a gente fez. Né? Nós fizemos tudo o que a gente podia fazer naquele momento, né? Naqueles protocolos. Né? Talvez tivesse o suporte avançado muito antes, a gente talvez teria, talvez não teria, sempre vai ficar nesse talvez. Né? Mas nós, profissionais de urgência e emergência, a gente tem que estar sempre muito focado no conhecimento, no atendimento, na empatia e na resiliência. Acho que são essas 4 chaves, né? Para que a gente possa fechar, porque depois que você deixa o paciente lá no hospital, que você entrega, tem a próxima ocorrência. E me remete a um acidente na Santos Dumont. Né? Inclusive, foi até uma aluna tua, né? Me remete a um acidente na Santos Dumont, Michael, que ela foi o primeiro plantão dela de estágio lá no Corpo de Bombeiros. Né? E ela questionou alguns métodos, enfim, né? Eu falei, olha, não se pode questionar o que a gente pode fazer, a gente tem que levar vocês, enquanto aluno, a um estresse emocional, porque a ocorrência te traz uma carga emocional muito forte, né? E a gente sabe que o primeiro elo de resposta, se você estiver emocionado, é fazer coisa errada. Porque você vai responder na emoção, e nós temos que não responder na emoção, nós temos que responder na razão. E eu não tenho tempo de racionalizar a emoção e transformar ela num sentimento. Isso pode ser depois. Né? Enfim, eles iam fazendo um racha na Santos Dumont. O carro acabou escapando, foi para a direita. O rapaz virou ao contrário o volante, bateu no meio-fio e ele projetou ao poste com o capô do carro, que é a parte mais frágil de um veículo. Né? Se ele tivesse batido de frente, enfim, talvez daria chance. Mas com o capô no poste, aqueles postes, para quem conhece a Avenida Santos Dumont, então nós chegamos lá. A gente não conseguia localizar o paciente dentro do veículo. Né? Nós tivemos que tomar decisões rápidas lá e desvirar o veículo para tentar acessar ele quanto antes pela gravidade e complexibilidade do evento que gerou o trauma. Né? Fizemos lá, enfim, quando nós chegamos lá já não tinha mais o que fazer, já era um óbito evidente. Né? E eu lembro, né, para quem ainda não sabe, eu tenho um irmão vitimado desse trânsito. Né? Então tem muitas coisas que me remetem aos gatilhos, principalmente o telefone tocando.
Tipo, pai ligando, mãe ligando. E ela veio com o telefone e tava lá, pai ligando. Né? Me remeteu à minha família, né? Porque assim, né? Tudo eu aviso, né? Olha, mãe, eu vou viajar. Mãe, tô saindo da faculdade, porque se a gente demora para chegar, né? É que aconteceu alguma coisa se você não comunicou. Já é uma preocupação maior. E era uma preocupação maior, bem isso, né? E eu peguei o telefone e falei assim, olha, entrega pro agente responsável ali, pede para não atender, porque devem estar procurando. Né? Tá demorando, deve estar procurando. Tá lá, tudo bem, daqui a pouco ela volta ela e fala assim, olha, a mãe do rapaz tá aqui? Deu assim, como tá aqui? Não tem que tá aqui, como que tá aqui? Né? Não, a mãe do rapaz tá aqui, né? Eu falei assim, então tá bom. E me orientaram a avisar que o filho dela tinha ido pro Hospital São José. Daí tu pensa, eu tenho que me colocar numa situação de pai, porque eu também sou pai. Você olha para aquele veículo, naquela situação, o que você vai imaginar? Uma gravidade muito grande. Nós vamos atender ela no próximo poste. Não vou fazer isso. Daí me lembrei de uma frase, cara, importantíssima, eu trago ela para mim, né? Eu posso dominar qualquer técnica, porque a técnica é conhecimento, mas habilidade, né? Mas ao tocar o ser humano, eu tenho que ser um outro ser humano. Então eu peguei ela, coloquei dentro da minha ambulância e ali eu me desmontei. Eu tirei meu capacete, eu tirei meu óculos, eu tirei minha máscara, eu tirei meu colete, baixei meu macacão, botei ele na cintura e fiquei de frente para ela. Agora é o Daniel com a mãe, não é o Daniel mais bombeiro, é o Daniel com a mãe do rapaz. Né? E disse para ela, essas foram as minhas palavras. O que eu vou te dizer vai te doer muito. Mas o melhor recurso está aqui. Bombeiro, né, com caminhão, com veículo de desencarcerar, uma ambulância unidade básica, uma ambulância no suporte avançado, né, e nós não conseguimos intervir na vida do seu filho. Seu filho faleceu e abracei ela, porque naquele momento ela precisava de um ombro, né, e todo um cuidado para que ela não dirigisse mais o veículo dela, né, então o veículo dela ficou ali na Transtusa e nós levamos ela para casa, né. A hora que chegou em casa, o pai viu a ambulância chegando, já entrou em desespero, né? Só que daí cada um vive o seu luto. Então a ocorrência tinha que fechar ali. Então na volta ao quartel, a estagiária ela vinha muito emocionada. Muito emocionada. E eu, na condição de um líder de socorro, né? Eu trazer ela de volta. Porque eu posso pegar uma ocorrência muito parecida e eu perdi a minha profissional. E como trazer isso de volta? Então eu tentei manejar ela, trazer ela de volta. E chegando no pátio, para quem me conhece, eu sempre faço um feedback depois de todas as ocorrências que eu vou, porque isso é muito importante, porque a gente vai errar, porque a gente não é máquina, né? E a gente precisa discutir isso. Isso é a forma de fixar o conhecimento para o próximo atendimento, né? Eu chamei ela, lembra daquela conversa anterior sobre os métodos, né, que a gente leva vocês a um estresse emocional, é justamente para esse tipo de situação. Não é para aquele acidentezinho que tem um dedinho quebrado, é para esse tipo de situação muito complexa. E você vê, né, óbvio, é uma vida que se ceifou ali. Aquela vida tem um amor de alguém, a mãe. Né? Olha como que, se nós, com toda a experiência que nós temos, toda a bagagem que nós temos, né, estamos emocionados, imagina para quem é a primeira. E tem uma coisa importante que a gente tem que falar, que hoje a neurociência ela está muito focada nisso, né? E as memórias, sejam boas ou negativas, tudo que é sobre forte impacto emocional, ele vai durar. A gente pode perguntar aqui, o que a gente estava almoçando semana passada, na quarta-feira. Tiago, tu vai lembrar? O que tu estava fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Eu lembro. Eu lembro. Pois é, porque é um forte impacto emocional e a gente vai lembrar disso. E automaticamente você que está assistindo também vai lembrar e vai ser remetido a esse ponto. E as memórias elas são formadas por causa disso, por causa desse forte impacto emocional. E isso é uma técnica, né? Tem empilhamentos neurais que acontecem. Por isso que acontecem os gatilhos, por isso que perfumes te chamam muita atenção, por isso que você vai passar em cenários e você vai ter aquela impressão, a música, já aconteceu. São memórias sensoriais que você passou sobre um momento, seja alegre ou triste, que ficou armazenado. E eu volto a falar uma informação bem importante para nós, porque a gente está aqui no meio de professores, né? O Daniel acabou de falar, a ocorrência mais grave dele foi uma clínica. E eu volto a frisar esse assunto, eu já falei nas minhas redes sociais, eu volto a falar de novo, a importância
dos cursos de atendimento pré-hospitalar não só focar no trauma, sim, mas focar nas emergências clínicas. Perfeito. Nós precisamos ter cursos que realmente fazem o aluno chegar até lá e ele ter uma base mínima do clínico. Não é só o suporte básico de vida, não é só saber manejar uma PCR, mas é ter o mínimo de tratamento de uma parada respiratória, de um problema cardíaco, de um cálculo renal, gestante, enfim, tem tantos casos clínicos. Eu não posso só depender da equipe de intervenção da USA ou da intermediária para poder dar um suporte clínico nesse sentido. E a gente sabe muito bem que a realidade de outras unidades, de outras cidades, muitas vezes conta só com o apoio do bombeiro. E o bombeiro muitas vezes foca só no trauma e o clínico fica perdido e aí a gente ouve as histórias, as tragédias e as coisas. E eu volto a falar, a gente precisa colocar esse podcast aqui, ele é muito importante para nós. Ele é muito importante para a área de APH e a gente vai formar pessoas aqui. A nossa opinião conta muito, nós somos figuras de autoridade. E essa figura de autoridade a gente precisa usar para criar boas intenções. E a primeira intenção aqui é buscar realmente uma qualificação não só no trauma, o resgate veicular está em alta, os cursos, os treinamentos, as competições, mas também o clínico não pode ser deixado de fora. Eu até complementando muito o que tu está falando, Michael, faz assim, todo sentido, que eu digo isso aos meus alunos e digo a quem faz estágio comigo. Se querem aprender a PH, tem que aprender muita fisiologia. Por quê? Porque o trauma é o evento que ocasionou aquilo lá. Então, essa troca de energia, se ela for muito maior que a tua força, que o teu corpo tem de resistir a ela, vai gerar lesão. Dali para frente é clínico. Tem que ter, o profissional de APH ele tem que ter essa analogia. Dali para frente é clínico. E se eu não entender do clínico, vou desencadear processos que, se eu não tratar rapidamente ali, vai desencadear uma parada respiratória e uma parada cardíaca. Então, o meu papel como profissional de APH é esse. Eu entendo que o trauma é o evento. Dali para frente, eu tenho que entender da fisiologia e os clínicos. O que vai desencadear dali, que vai então alterar ali o famoso XABCDE. Né? A gente precisa ter esse entendimento. E os clínicos, por quê? A cidade de Joinville hoje é uma cidade muito grande. Se a gente for olhar o recurso, é pouco para Joinville. No meu modo de ver, ela é pouco para atender a necessidade de Joinville. Né? Então, a minha ambulância, ela não atende clínico porque ela é focada no trauma. Né? Mas espera aí, e se as outras ambulâncias estiverem fora? Eu vou atender um clínico. Uhum. E que suporte eu posso dar fazendo uma intervenção num infarto agudo do miocárdio? As equipes têm que estar niveladas, Tem que estar nivelado, Thiago. Para fazer todo tipo de atendimento. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Esse é o primordial, porque o APH ele não é só o trauma. O APH ele é muito mais complexo que o trauma. E a gente pode ir muito além disso, porque a gente fala do APH como se fosse uma coisa só básica, né? Mas a gente tem que pensar que não é hora de você colocar alguém sem experiência para fazer um primeiro atendimento dentro de uma ambulância. Eu também sou contra a alguns sistemas de informação. Eu não sei se a gente está errado no processo de educação nosso. Não sei se a nossa metodologia está errada. Mas a gente acaba aceitando dentro do PA enfermeiro que nunca pegou emergência. A gente aceita o médico recém-formado trabalhando na porta do pronto-socorro. A gente aceita o técnico de enfermagem que muitas vezes não está lá nem preparado para fazer isso. E a gente também aceita pessoas recém-formadas para correr na ambulância. E aí o cenário é complexo. Quando você pega, e a gente acabou no episódio 2, o Marcos falando com muita propriedade. Todo o cenário, como foi criado, constituído, e a gente nota a importância desse profissional que trabalha na emergência ser devidamente capacitado para isso. E nós precisamos mudar a mentalidade a nível de Brasil e elevar o nível. Não é só uma disputa entre se a USA vai atender com uma equipe avançada, se vai ter um intermediário ou se é um básico. Essa equipe ela precisa saber. E um engraçado, né? O brasileiro, ele gosta bastante do PHTLS. Eu já tive a oportunidade de fazer o PHTLS. E aí o PHTLS é um dos cursos que ele deixa aberto para o médico, para o enfermeiro e para os curiosos, tipo eu, ir lá fazer o curso. E na minha turma nós tínhamos 40 pessoas, só tinha 2 socorristas, eu e mais um. E aí a gente trabalha em conjunto com essa equipe, os próprios instrutores falam,
vocês precisam saber do avançado. E aí não é porque você está fazendo um curso livre de atendimento pré-hospitalar que você não tem que entender do avançado. E quantos alunos já passaram por mim, fizeram o curso de APH e foi o start, fizeram um curso simples de brigada, caíram no curso de APH, fizeram o curso técnico, agora já estão enfermeiros, outros foram para outras áreas dessa saúde. Por quê? Porque entenderam a importância de se qualificar. E nós precisamos mudar esse conceito na cultura de que a emergência é lugar de aprender e não é lugar de aprender. Quem sai do APH hoje, eu falo para eles, vocês não têm obrigatoriedade nenhuma de fazer estágio, porque a portaria prevê 24 horas, mas ela não tem obrigatoriedade. Mas você precisa buscar essa experiência. E aí, enquanto ainda, antigamente, quando os meus alunos podiam ter vínculos, né, e hoje eles têm vínculos com algumas corporações aqui, eu falo para eles, vocês têm que ir para lá e vocês têm que se adaptar. Porque uma coisa que vocês vão aprender em sala de aula, e aí 1% de um simulado não chega a 1% de uma ocorrência real, como você acabou de relatar. É impossível nós, dentro de uma sala de aula, preparar o aluno para chegar nesse nível de atendimento, de consolar uma mãe. Vocês entendem? Então isso é muito importante e a gente tem que deixar isso frisado. Curso nenhum vai deixar o aluno preparado 100%. Vai depender da busca e da capacitação constante dele. E aqui eu digo, quantos cursos a gente já fez nesse período todo? 27 anos de APH, quantos cursos você tem? Quantas especializações? Tiago, quanto tempo de SAMU que você tem? O que a gente não pode cair é achar que essa zona de conforto ela vai permanecer. E eu não posso, porque nós estamos trabalhando numa área que é muito sensível. Mês que vem já vai ter um artigo novo trazendo alguma informação. Mês que vem o seu artigo vai ser publicado e já está trazendo uma informação nova. Enquanto o PHTLS 9 está sendo lido aqui no Brasil, já está o 10 já está valendo aí. Eu sempre digo, né? A PHTLS ele é uma literatura para médico e para enfermeiro. Uma realidade americana. É, uma realidade americana. Né? Que tem que pegar o que tem de bom lá dentro e trazer para nossa realidade aqui. Exatamente. Né? Agora, como eu vejo muitos profissionais de APH, né? A gente que tem dá aula para socorristas, enfim, até pega toda isso aqui e foca num nível de atendimento melhor. Quantos vão? Não vai. Né? O ITLS hoje é a a menina dos olhos, né? O ITLS hoje está sendo discutido a nível de mundo, está na 9ª edição e muito mais contundente que o PHTLS. É uma referência consolidada e nós entendemos isso, mas ela não é a única. E é uma dificuldade, vocês veem como uma dificuldade trazer essas evoluções para o atendimento pré-hospitalar aqui de Santa Catarina, do Brasil, de Joinville. Eu sinto que é uma dificuldade, Thiago. Eu sinto que é tirar esse profissional da zona de conforto. Quando eu cheguei aqui era assim, então isso. É tirar esse profissional da zona de conforto, né? Porque se você adotar o padrão americano do XABCD do PHTLS, né? Se você ensina aquilo ali, só que aquilo ali ele é muito mais amplo. Se você notar, pegar a fisiologia, você vai ver que cada sistema está linkado naquilo ali. Né? E o que é melhor? Eu corrigir ou prevenir? Prevenir sempre. Né? Então, estão tão bitolados. O segredo da emergência é a prevenção. O segredo da emergência é a prevenção. Então, eles estão sempre focados naquilo ali. E na pior, né? Não fazem da forma que tem que fazer. Né? Pulam muitas etapas em cima de 3 pilares. Né? Que se o paciente está com o olho aberto, fala e respira, o coração bate, está tudo certo, não está fratura. Então, você perdeu muita informação ali que esse deixar de lado essas informações, principalmente de cena de evento, da biofísica do trauma, o que aconteceu, né, quanto que aquele corpo recebeu de carga e os cisilhamentos que isso possa fazer internamente que você não vê, as lesões não visíveis, é importantíssimo para todo mundo. Eu posso estar com o paciente aqui falando comigo, com uma fratura de tíbia, e daqui a 2, 3 minutos ele levou de uma parada respiratória. E eu pulei etapas, né, muitas etapas, né, até chegar, né, em pranchar esse paciente ali para a ambulância. E quando a gente fala assim do atendimento pré-hospitalar, a gente fala muito em trauma, em atendimentos traumáticos, clínicos, atendimento. A gente acabou de citar algumas situações aqui, né? E a gente falou muito dos outros, das vítimas, né? E eu queria saber de vocês, como vocês estão em relação a esses atendimentos, a essa carga traumática, porque ninguém convida bombeiro, ninguém convida enfermeiro para churrasco. Só convida para tragédia. Né? Então, são várias situações ao longo de muito tempo onde a gente
faz o melhor que a gente pode, vai para casa, vê a nossa família, bota a cabeça no travesseiro, dorme e amanhã está pronta para outra. Como é que vocês lidam ou absorvem essas situações ou não absorvem para poder seguir uma vida tranquila sem deprimir? Porque é muito difícil. As situações contadas aqui são situações muito difíceis. Então, como vocês lidam com essa carga emocional? Bom, acho que eu posso começar falando, né? Eu acredito que não só, eu vou trazer um pouco de um outro cenário, né? Hoje nós vivemos, né, um mundo da pressa, né? Nós vivemos um mundo da pressa, né? Nós vivemos um mundo que tudo é para ontem. Então a gente pode ver que existem outras comorbidades, principalmente de saúde mental, né, como ansiedade e depressão, a todo momento explodindo. Né? Como que essas pessoas lidam com essa pressão? Acho que essa que é a pergunta. Né? E nós, como profissional de urgência e emergência, né, a gente não cria o vínculo. Nós criamos um vínculo momentâneo. Né? Que é aquele momento onde eu chego e deixo no hospital e depois eu não sei mais o que está acontecendo. Né? Tem outros profissionais que gostam de correr atrás da informação e ver onde esse paciente chegou. Né? Que é muito legal, até nos casos de parada, caso de respiratória, como que esse paciente está pós-parada? Né? Será que ele voltou para a sociedade reabilitado, né? Sem sequelas? Como que ele está? Acho que esse feedback ele é importante para nós também, né? E a gente se perde. Mas tem situações na qual elas nos consomem muita emoção. Como lidar com isso? Que todo mundo tem que ter a sua válvulazinha de escape. Né? Eu vou pegar o meu filho pequeno e vou viajar, vou passear, eu gosto de tocar violão, gosto de cantar, então eu vou para este caminho. Então, quando eu sei que eu estou muito atacado mentalmente por alguma coisa que aconteceu ali, né, eu me isolo por 1 hora, 2 horas, né, tiro esta carga tentando mudar o pensamento. Não ficar pensando. Porque não adianta eu ficar pensando e não poder resolver. Eu tenho que ir lá e resolver. Né? Então, eu vou tirando os pensamentos e colocando outros, né, pensamentos dentro da minha cabeça, alimentando o meu cérebro do que eu posso fazer agora daqui para frente fora. Porque eu sei que amanhã à noite eu estou de plantão. Eu tenho que estar naquela ambulância, né, com a minha cabeça arejada, com a literatura, né, em dia, para que eu possa executá-la no meu próximo atendimento. E qual que é o atendimento mais importante? É sempre o próximo. Tá? A minha cabeça tem que estar focada sempre nisso, né? No próximo. Então, se a minha cabeça falha, como gestor dos socorristas, né, que estão comigo ali sob o meu comando, vai desencadear uma sucessão de erros. Né? E esses erros, né, eu posso acabar com a vida de alguém. Por quê? Não é só o luto. É eu deixar um paciente acamado, né, e daí nós sabemos que dali para frente vai ser uma sucessão de problema, onde as pessoas a família vai viver um luto com a pessoa viva num leito, numa cama de casa. Exatamente. O que não tem resolução, resolvido está. Resolvido está. Michael, como é que tu lida com isso? Particularmente, eu vou elencar alguns pontos aqui práticas minhas, né? Pessoais. Então, primeiro entender a nossa posição dentro desse atendimento. A posição no sentido de que você está ali para dar a resposta para a vida de alguém. E essa responsabilidade é sua, você escolheu e nós decidimos fazer o melhor com o recurso que nós temos. Então nós vamos dar o melhor. E sabendo que eu fiz o meu melhor, isso já tira uma tensão muito grande dos nossos ombros, né? Porque mesmo que aconteça, porque o atendimento ele tem a parte eficiente e a parte eficaz. A parte eficaz, o nosso desejo da parte eficaz é que todos os pacientes sobrevivam. Mas isso vai ser improvável a gente conseguir controlar. Porque nós temos os pacientes graves e a eficácia não vai ser 100%. Mas fazer a eficiência acontecer, isso está debaixo da nossa responsabilidade. A eficiência é fazer o melhor com o recurso que você tem. Então, naquele momento, mente sã, corpo são, atualizado, dar o melhor emprego, usar o recurso que você tem naquele local. E aí, a viatura muito bem preparada para poder dar esse suporte. E hoje a gente tem uma gama, né? A comunicação facilita muito na hora do atendimento. Então você tem outros recursos que você pode desempenhar. Então, ter essa mente tranquila em relação ao que você está oferecendo, você como pessoa, não dependendo de ninguém. Porque resultados positivos, eles não podem depender de terceiros.
Resultados positivos, eles têm que depender somente de você. Ponto. A segunda prática, eu acho que a prática da espiritualidade é uma coisa muito boa, né? Você entender até que ponto a sua regra de fé pode te ajudar nesse processo. Então, meditação, oração, jejum, leitura da Bíblia, enfim, eu estou falando bem genérico aqui, cada um com a sua regra de fé, né? Mas nós precisamos entender que essa prática vai te deixar muito mais tranquilo. Entender basicamente o seu chamado, a sua posição nesse mundo, a sua ação diante desse processo, porque eu acredito piamente que cada um que corre de maneira gratuita para cuidar da dor do outro não está ali por força própria. Eu acredito que a gente tem um chamado para ser resposta em meio ao caos. E isso nunca saiu do meu coração. E um dos motivos que me mantém ensinando, e essa chama de ensinar ainda mantém acesa, mesmo não atuando hoje dentro de uma ambulância, eu sei que eu ensinando pessoas a salvar vidas, eu tenho um braço estendido lá dentro do hospital, dentro da ambulância, dentro de uma empresa, e aí a gente começa a receber esses feedbacks que alimentam a nossa esperança, o propósito de vida, a fé e seja lá o que for. E o terceiro ponto são as válvulas de escape. O terceiro ponto eu coloco aqui a prática do hobby, né? Seja andar com o cachorro, eu gosto muito de cachorro, eu tinha um cachorro que eu gostava de treinar, então eu tive um pastor alemão, tive um pitbull, e aí essas brincadeiras, né, de caminhada, corrida, treinar o cachorro, cara, é uma coisa totalmente à parte, né? Eu até brinco com a minha esposa, se tudo der errado, no final de tudo, eu vou abrir um canil e vou criar cachorro. Tá tudo certo. É a minha válvula de escape. Atividade física é bom, correr com o filho, ter esse tempo, mas esse tempo para o homem em si, ter esse tempo de hobby e colocar isso para fora de uma maneira onde o cachorro tá ali, irmão, ele não sabe que tu acabou de pegar um óbito. Né? O cachorro tá ali e ele vai te dar esse gasto de energia, vai se divertir, vai ser legal, né? E é claro, o tempo com família, a válvula de escape onde você consiga conversar com alguém, botar isso para fora. Copo muito cheio, cara, ele vai extravasar uma hora. Então, precisa colocar isso para fora. Então, pessoas de confiança, o homem ele é um pouco mais duro, né? Então, hoje eu já aprendi que a gente tem que ter pessoas por perto para poder conversar, para botar para fora, abrir o coração e realmente deixar esse negócio se expor. Não é perder a sua masculinidade, mas é realmente se expor. E lá no início da conversa eu falei, cara, eu chorei 40 minutos. E isso não vai me transformar num profissional menos habilitado ou mais habilitado. Mas é realmente você descarregar isso, colocar isso diante de um profissional, colocar diante de uma pessoa, um colega, uma pessoa que te entende e ter aquele abraço naquele momento e falar, cara, você fez o que precisava. Isso me remete também, né? Eu tava vindo da praia e ali no Itinga eu presenciei um acidente de moto, né? E daqui a pouco chegou ali a guarnição dos bombeiros, me viram lá. Eu falei, olha, assim, vamos responder daqui, assim. Daqui a pouco chegou uma outra ambulância do bombeiro ali de Araquari pedindo um desfibrilador. Né? Eu olhei para aquilo lá e falei assim, nossa, o que aconteceu? Nós estamos com uma Baiense, nós estamos com uma PCR aqui dentro. Consegue nos ajudar? Beleza, consigo, vamos lá. Né? A hora que eu entro, você começa a olhar, né? E organizar a casa. Né? E o feedback foi esse, né? Depois lá no hospital, né? E daí, Baiense, o que a gente fez de errado e tal? Vocês fizeram o melhor que vocês podiam com as condições que vocês tinham. Né? E isto é o lance. Né? Agora vocês não podem se impressionar com isso aqui. Né? Porque era muito complexo. Infelizmente evoluiu ao óbito, né? A gente sabe, né? Parada no PCR no trauma, ela é muito difícil, né? Então, converse com as suas famílias, converse com seus amigos, discuta entre vocês, não guarda o sentimento, porque a gente nunca sabe qual que vai ser a próxima. Exatamente. Eu tenho visto que devagarzinho a gente vai mudando a questão do não mexa na vítima, né? Que eu me preocupo muito com essa fala que por anos se perpetuou na nossa área, não mexa na vítima. Tá bom, a vítima está sangrando, então não vou mexer, né? Então existe uma preocupação em sairmos do atendimento pré-hospitalar, da situação em si, do atendimento em si, e partir para a parte preventiva, onde
eu sou muito grato a vocês pelos nossos eventos, onde a gente está lá falando sobre primeiro socorro, sobre a Lei Lucas, sobre parada cardíaca, sobre trauma, XABCDE, para pessoas que são do nosso meio e os que não são, que é a minha preocupação maior. Levar essa nossa expertise em atendimento de primeiros socorros para a população leiga. Hoje eu vejo que a gente está engatinhando, mas eu tenho certeza que a gente pode ir bem além. Nós temos leis, nós temos bons profissionais, nós temos excelentes instituições que eu acho que preciso conversar um pouquinho melhor, partirmos para a parte preventiva para poder economizar na emergência. Porque quando a prevenção falha, a emergência paga. Então, por isso que eu sou muito grato, por esse apoio que vocês sempre me dão nesses eventos onde a gente consegue falar sobre primeiros socorros, seja ele profissional da saúde ou não. Acho até que a gente precisa estender esses braços, né? Como que vocês veem essa situação aí do leigo não mexer na vítima, não saber sobre primeiros socorros, sobre o deixar só para quem conhece? Por que a gente não está chegando nessas pessoas? Por que não é ensinado primeiros socorros nas escolas, nas faculdades? Não é cobrado a Lei Lucas, que os professores tenham o treinamento, que é tão importante para reverter um quadro de uma obstrução de via aérea, um engasgo, né? Por que a gente não está conseguindo chegar nessa ponta ainda? Treinar mais pessoas leigas, independente da sua formação. Eu tenho uma teoria, e não sei se vocês vão concordar comigo, mas vamos lá. Eu tenho uma teoria que a gente começou errado lá na década de 90, não sei se vocês vão se lembrar disso com certeza. Foi sancionada uma lei federal que tinha que ter o kit de primeiros socorros dentro do carro. E o que aconteceu com esse kit? 3 meses depois, foi tirado fora. Porque o que aconteceu? Começou a acontecer os atendimentos, e a gente sabe muito bem que a nação brasileira ela é muito espirituosa e muito voluntariosa nesse processo, e ela quer fazer o atendimento acontecer. E aí começou a acontecer os erros, aquela lesão secundária, né? Ele estava machucado por causa do atropelamento, mas chegava alguém lá e pegava o kitzinho de primeiros socorros e ia lá e machucava mais ainda. E aí tiraram isso. E transferiram, não, vamos fazer o seguinte, a gente não vai implementar essa lei aí do First Responder, como o americano tem impregnado na sua cultura, deixa quietinho, parado, porque a gente tem 200 milhões, né? Na época não era 200 milhões, mas era 180 milhões de pessoas, e pra gente treinar tudo isso vai dar muito trabalho. E aí agora, 20 anos depois, coincidentemente, 22 anos depois de uma portaria, 2048, que regulariza, né, ou pelo menos dá uma luz no fim do túnel de um atendimento à urgência e emergência, a gente começa a ver essa importância. E hoje o que acontece? O Não Mexa na Vítima criou-se essa cultura justamente porque as pessoas são inseguras, e eu trabalho muito com leigo, e eu falo, qual que é o problema de um brigadista treinado e capacitado por 8, 12, 16, 24, 40 horas fazer uma primeira resposta? Qual que é o problema? Não há problema nenhum. É melhor esse brigadista que teve um treinamento, saber o que fazer, desde que seja lá uma boa segurança de cena, cuidar com a sua segurança em primeiro lugar, os EPIs e entender aquela prioridade e principalmente fazer um bom acionamento. Se ele for treinado para fazer um bom acionamento, a gente já consegue ter um bom parâmetro. E aí a gente envolve aquela questão que eu falei da instrução. A gente entra no mundo do leigo, o leigo ele não tem instrução nenhuma, então tudo aquilo que você falar vai ser uma verdade. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente quer ensinar o leigo a fazer o XABCDE, e não é isso que ele precisa. Ele precisa fazer uma segurança de cena, ele precisa saber fazer uma impressão geral da vítima, que isso está em tudo que é literatura, e até inclusive o próprio PHTLS-10 traz isso. Ele fala que a impressão geral, que é hemorragia insanguinante, nível de consciência, padrão ventilatório e a cor da pele, já faz parte de uma primeira avaliação. E se todo mundo, se qualquer leigo que estivesse vendo um cenário desse, conseguisse ligar para o médico e falar, doutor, eu estou vendo uma colisão de carro e moto, o motociclista está inconsciente, respirando com dificuldade, tem um sangramento externo e a pele está pálida. Ele não falou nada de demais. Mas a gente já tem um quadro grave. E o próprio médico recebendo essa informação ia conseguir. Então essa sensibilização do que falar, como falar, e um treinamento simples, né? Agora com
Com a entrada do Stop the Bleed, que é um programa americano, ele acabou fazendo o quê? Ele disseminou o controle de hemorragia. Então, ensinar controle de hemorragia faz parte do processo. E é claro, aí vem a Lei Lucas na sequência, dentro das escolas. Já fazem 3 anos que eu estou dando itinerário para primeiros socorros no ensino médio. Já são 60 crianças, 60 adolescentes que passaram na minha mão. Estou finalizando mais uma turma esse ano. E, cara, eu tive 2 alunos, uma aluna de 15 anos que pegou um carro e ônibus na frente da Dona Helena e ela soube o que fazer. 15 anos de idade, cara. Essa é a melhor resposta que a gente pode dar. Crianças que antigamente nós tínhamos um programa muito legal aqui em Joinville, que era o Aluno Guia, que ensinou muitos dos nossos colegas bombeiros, porque ali já tinha uma noção de primeiros socorros e sabiam o que fazer, segurança de cena, como lidar com esse processo todo. E aí a gente precisa entender que essa orientação ela precisa acontecer e agora está entrando no ensino médio. Mas ela pode entrar mais cedo, ela pode entrar no fundamental, ensinando as crianças a fazer um acionamento, ensinando as crianças a controlar uma hemorragia, ensinando as crianças a fazer RCP. Eu dei um treinamento gratuito dentro de uma igreja que uma criança de 11 anos conseguiu fazer o feedback do boneco, deu 100% de RCP. Uma criança de 11 anos, cara. E até foi engraçado porque tava ela fazendo RCP de 11 anos e do lado tinha uma senhora de seus 70 anos fazendo RCP também. Ela falou, não, eu sou muito nova ainda. A senhora falou, não, eu sou muito nova para deixar de aprender alguma coisa. Isso aqui é muito importante. Vai que eu preciso um dia. Ela até brincou no dia. Sim. Então, eu acredito que esse linguajar, o não mexa na vítima, foi uma cultura impregnada. Eu até tenho um vídeo no canal que eu falo, não mexa na vítima, aprendemos errado. Aprendemos errado porque essa cultura, a gente acabou aprendendo primeiros socorros muitas vezes lá na escola de trânsito, quando a gente foi tirar a carteira, e essa influência por causa de provas padronizadas, sem seguir realmente uma devida atualização, acabam sendo ensinados. E aí a gente pode entrar aqui num embate bem grande. Quantas pessoas sabem que torniquete já está liberado para civil usar? Torniquete é uma coisa que pode ser utilizado por leigo. A partir do momento que é ensinado e aprendido, um adolescente pode aplicar um torniquete. E aí vai ver comentário debaixo desse vídeo falando, como assim torniquete já pode ser aplicado? E já desde 2008 tem essa incidência, né? Já tem essa indicação. Então tem muitas coisas que, para a gente crescer, não dá mais para a gente pensar só na nossa geração, nós temos que pensar na geração que está vindo agora. Nós temos que passar esse bastão, Thiago. Eu não posso pensar na próxima, eu tenho que pensar no agora. E no agora é essa geração que está vindo aí. 15 anos, 16 anos. Os nossos futuros engenheiros, médicos, enfermeiros. E a emergência vai acontecer quando? Qual é a hora que vai acontecer a emergência? Qual é a data? Ninguém sabe. Então nós temos que sensibilizar a comunidade num todo de que a emergência ela precisa ser ensinada o tempo todo, aonde quer que esteja. Num linguajar adaptado, o meu filho de 5 anos eu brinco com ele de emergência. Ele fala, papai, posso colocar sua roupa de bombeiro para te atender? E ele sabe me colocar em posição lateral de segurança. Ele sabe brincar com o boneco para desengasgar. Quando o irmãozinho dele estava para nascer, ele queria aprender a desengasgar. Então são coisinhas pequenas que a gente vai inserindo. Aos poucos, né? Aos poucos. Gradual. E a gente perdeu. Eu realmente sinto que a gente perdeu um timing bem importante naquela entrada aí. Se há 20 anos atrás a gente tivesse começado e aquelas autoridades tivessem investido nesse processo de uma cultura de prevenção realmente, como o Dr. Davi Spielman da Sobrasa fala. Há 20 anos atrás ele falava que o tratamento para afogado era na prevenção. O que hoje os grandes guidelines trazem? Traz o Dr. Davi Spielman, ele como uma referência nacional, mundial, falando da prevenção em beira de praia. Antes que o afogado se afogue, antes que aconteça um acidente dentro do mar, vamos colocar esse guarda-vida para fazer prevenção. E aí ele é uma referência. Hoje, para mim, uma das maiores referências falando de prevenção. Bateram tanto nele, mas hoje o cara é referência, 20 anos depois. Então eu acho que o Brasil tem alguma coisa aí com esses 20 anos. Eu acho que o Brasil está muito atrasado, né? Eu acredito muito que falta políticas públicas, né, que realmente funcionem, né, neste contexto todo da emergência, né, desde a atenção primária, né, até a atenção terciária. Eu vejo que o Ministério da Saúde com a educação, eles tinham que conversar. Né, como que o Michael disse bem, acho não, eu tenho certeza, né, como o Michael disse bem aqui categoricamente, né, é questão de mudança de cultura. E como a gente consegue mudar de cultura? Os pequenos. Né, é a próxima geração. Né, a gente tem esta obrigação porque a emergência ela não avisa. E quando ela acontece, a gente sabe que é 10, 15 minutos
para chegar uma ambulância lá. Né? Então são 10, 15 minutos que não tem ninguém rápidos e for área central. Né? Apertando o peito. Né? É 10, 15 minutos com esse paciente sangrando, né? E aí vai desencadeando. São 10, 15 minutos com o paciente com uma via aérea obstruída. Exatamente, era isso que eu ia falar. Né? Dentro da escola não vai ter 10, 15 minutos. Não vai ter. Ou o professor dá a primeira resposta, ou um aluno dá a primeira resposta, ou a ambulância vai chegar tarde e já vai atender o quê? Uma parada. Então ele vai ensinando. Acredito muito que o Brasil ele tem que sair. Eu tô falando a nível Brasil. Ele tem que sair dessa mesmice de que não se muda. Então, o que tu vai esperar de resultados diferentes se você não muda? Processos iguais e resultados iguais. Sim. Processos diferentes e resultados diferentes. Ou pior ou melhor. A gente tem que pegar e olhar para o indicador. Né? Mas a gente precisa mudar a cultura. Isso é óbvio. Ensinar as crianças. Né? Só que não é só isso. Né? O Brasil é muito corretivo. Ele se preocupa na correção. Se a gente for olhar o Rio Grande do Sul, que aconteceu agora, já foi previsto há 10 anos. 10 anos. Né? É mais fácil eu corrigir do que eu prevenir, onde é o contrário. Eu tenho que prevenir para depois corrigir. Né? E isso é para tudo. Né? Quem procura o seu médico regularmente de 1 em 1 ano ou de 2 em 2 anos para fazer um check-up de como está a sua saúde? Não, eu não estou com dor, então não preciso ir no hospital. Quer dizer, eu estou fugindo um pouquinho aqui, né, da nossa conversa para mostrar que o brasileiro também precisa fazer a parte dele e entender que o que salva não é o bombeiro chegar lá, não é o SAMU chegar lá ou quem for atender chegar lá. O que salva é o leigo treinado. Quando ele entender isto, daí não importa a idade, porque eu já dei aula de primeiros socorros para criança de 5 aninhos, né? E ele conseguia fazer o manejo da RCP no boneco, dando feedback, dizendo, ok, tá legal, né? 5 aninhos. E ele chegou todo bobo em casa e ensinou o pai, todo bobo, e esse pai foi me procurar no Instagram para me ensinar que legal a tua sacada de ir na escola, ensinar alunos da pré-escola. O meu filho chegou em casa e repassou tudo aquilo que você falou, de acionar e executar. Olha que legal, 5 anos. E precisa de muito? Não, boa vontade. Agora, se as políticas públicas, né, da saúde e da educação conversar um pouquinho, né, nós vamos trazer isto como cadeira na escola, lá nas séries iniciais, gradual até o ensino médio. Né? Isso é muito importante. Gente, nós estamos falando de Joinville, nossa realidade aqui, né? 10, 11, 20 minutos, um tempo de resposta, um tempo muito alto. Né? Mas 10 minutos, um paciente em parada, a gente sabe que é óbito. Ou a tendência do óbito ela é quase 100%. Cada minuto 10%, 10 minutos. A literatura fala 100%, mas vai ter aqueles que estão nos assistindo que vão dizer, nossa, eu vi uma parada cardíaca 15 minutos e voltou. Beleza, tranquilo, pode acontecer. Né? Mas é um fator isolado. Fator isolado. Agora, se tiver a parada, ela está sendo assistida, não importa a idade. Ela está sendo assistida. Foi acionado o serviço de emergência. O DEA está indo para lá. A equipe está indo para lá. Né? E tem alguém ali fazendo RCP naquele paciente, vai nos dar a possibilidade de chegar lá com ritmo chocável. Se não tiver isto, esquece. É muito difícil reverter. Então por isso a importância. Então o brasileiro também tem que fazer a sua parte. Ele tem que acreditar que eu tenho que me qualificar, porque a emergência, ela não avisa. Ela simplesmente acontece. Posso relatar aqui para vocês, para quem está ouvindo. Meu pai teve uma parada cardiorrespiratória no dia 26 de outubro de 2023, indo para Criciúma. Né? E ele foi assistido por, né, leigos inicialmente onde ele estava, né? E depois por 2 enfermeiras. Fizeram o que tinha que fazer, mas daí é a vontade de Deus. Mas fizeram o que tinha que fazer. Né? Mas tinha lá leigo treinado num desses cursos que a gente faz para leigo. Olha a importância. Né? Então ele não deixou de ser assistido. Depois a equipe médica chegou lá e interviu. Foi até onde podia, até laudar o óbito. Faz parte do processo. Mas se o caso dele não fosse tão grave, é uma parada possível de reversão. E daí eu tenho 2 pontos para te falar bem importante, Thiago. Primeira coisa, ensino gradual, né? Ensino fundamental até o médio. Hoje o profissional de educação física ele tem que ser habilitado para ensinar primeiros socorros na escola. O problema é que muitas vezes o profissional está condicionado a jogar uma bola para um lado, bola para o outro. E acaba não pegando isso para fazer. Porque não se sente seguro. Eu mesmo saí graduado na faculdade, mas eu não estava habilitado para dar primeiros socorros. Porque infelizmente foram um ano que a gente não teve primeiros socorros. No último bimestre, o professor foi lá, chamou o enfermeiro para ensinar a fazer curativo. O resto dos outros 3 meses, cara, em 1 ano, 120 horas de primeiros socorros. Dá para fazer o quê, Baiense? Muita coisa. Dá para ensinar o cara a dar
Cara, é metade de uma carga de um curso de quase de sai APH. um socorrista. Ele quase sai. Né? E assim, poderia ter sido melhor? Poderia. Mas infelizmente não foi aproveitável isso. E aí a gente fala, aí eu vejo agora o pessoal lançando palestras, né, e cursos de Lei Lucas. Curso de Lei Lucas, 180 horas para professores de escola. Gente, inviável. O professor de escola, ele não precisa saber o APH, ele precisa saber parada cardiorrespiratória, controlar a hemorragia, desafogar uma criança e talvez algumas noçõezinhas ali de manejo de febre, convulsão, desmaio. Mas isso é um treinamento de 4, talvez 8 horas, gente. Então a Lei Lucas, ela não pode ser essa coisa que está sendo anunciado porque a gente monitora. Quem dá aula monitora. E eu vejo o Brasil caindo numa ladainha, enfiando coisa que não precisa para um público desnecessário. Esse profissional ali, ele tem que ser muito bem treinado e capacitado para dar a sua primeira resposta para uma emergência que está ali. Ele vai acionar e vai pedir apoio, ponto. Ele não vai ficar manejando o paciente em parada por 45 minutos. Então querem vender uma coisa, querem aproveitar uma lei federal, que eu até vou chamar um alerta aqui. A lei federal, ela é muito ampla. Ela é muito ampla propositalmente, porque tudo que é federal é macro. Porque é responsabilidade do Estado afunilar o processo. Determinar carga horária, quem que vai fazer, quem que pode, quem que não pode, até se for caso, determinar assuntos. E se precisar funilar mais ainda, vem o município e apoia isso. Eu fui atrás, eu conversei com pessoas a nível de estado e a nível de Joinville. A resposta que eu ouvi é, já tem lei para isso, eu não quero mexer com isso. Não precisa, nós temos que mexer porque são leis antigas. É a mesma coisa que a lei de 2009 que fala sobre o DEA. Ela está desatualizada. Ela fala que o DEA tem que estar em lugares com circulação maior que 1.500 pessoas. Gente, hoje não é mais 1.500 pessoas. Qualquer lugar pode acontecer uma parada. Eu não posso ter só no shopping, eu não posso ter só nas indústrias. Eu tenho pequenas indústrias que as pessoas também infartam e também tem parada cardíaca. Então não dá mais para a gente aceitar que essa lei de 2009 ainda é a mesma coisa. Já passou. Né? São 15 anos que se passou. Então precisa ter esse apoio da legislação estadual, da legislação municipal, olhando com bons olhos. Olhando com bons olhos porque não precisa entulhar mais um treinamento. E outra, gente, esse treinamento só teórico não vai resolver nada. Trilha neural tem que ser desenvolvida. A pessoa ela precisa praticar. Se ela não praticar ou cuidar na emergência, ela não vai sair dali habilitada para fazer um desengasgamento. Porque a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai pirar o cabeção. Então ela precisa pegar o bonequinho na mão, desculpa, bati no microfone, vai pegar o boneco na mão e vai ter que executar uma vez, 2 vezes. Eu falo pro pessoal, gente, eu treino abordagem primária todo módulo e toda vez eu acho que pode melhorar mais. Então tem que executar isso cada vez mais, fazer um processo de continuidade. A gente não pode cair na mesmice. E o profissional que está lá dando aula, o cara que está lá na linha de produção, ele vai ver emergência quando acontece. Porque a cabeça dele está onde? Está dando aula, está no plano de aula, ou está lá na linha de produção pensando no plástico, no ferro, qualquer outra coisa. Então na hora que acontece, se ele não tiver um bom preparo prático, ele tem que ter a teoria, mas ele precisa ter o prático. Muito bem equilibrado isso. E as nossas leis hoje, como tanto a lei do bombeiro militar quanto a BNT, elas trabalham sempre num valor mínimo e a gente acaba se prejudicando. E hoje a Lei Lucas, ela não diz carga horária de treino, ela diz alguns conteúdos que precisam ser feitos. Então eu digo assim, ó, no mínimo, Lei Lucas 4 horas, 8 horas muito bem trabalhado e tem que ser específico para aquele público. Não precisa encher linguiça, gente. Se for um treinamento de 8 horas, não adianta colocar XABCD para esse público. Eles não vão aplicar. Tem que ser uma coisa prática, objetiva e que dê resultado. Vai sair da sala de aula, nem vai lembrar o que é o X. O básico bem feito salva vidas. Exatamente. Rafa, me lembra aí como é que a gente está de tempo? Estourado já? Então, a gente consegue fazer só as considerações finais? Então assim, Maicon, Daniel, obrigado por essa conversa mesmo, acredito que foi muito rica. Foi um pouquinho mais técnica, né? Quem for de fora talvez se perca um pouco, mas foi de grande valia aí, com certeza. Então, agradeço a presença de vocês. Quero saber se vocês querem deixar o
o endereço de vocês, o arroba de vocês, aí quem quiser contratar o Marco, o Daniel Baiense, né, a First, a Baiense Treinamentos, como é que acha vocês aí? E daí já deixa a consideração final aí pra gente... Fechou. Bom, Thiago, primeiramente eu te agradeço ao convite, né? Acho que nós somos 3 loucos aqui há bastante tempo. A gente até brinca com isso nos bastidores, né? Que temos uma paixão enorme pelo APH. Para quem não conhece, APH de atendimento de rua, né? É fora do hospital, né? Então, sempre que a gente se reúne, acho que 1 hora é pouco. Nossa, é muito pouco. Tem bastante conteúdo para trazer aqui. Né? E quem está nos assistindo, realmente, né? Grava essa minha mensagem final, que a emergência não espera. Né? Procura se qualificar. Né? A emergência não é o vizinho. A emergência pode acontecer dentro da sua própria casa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, num churrasco de final de semana. E vou dizer, 10 minutos é pouco tempo. Se não tiver ninguém ali, né, fazendo o devido tratamento para atender o seu familiar. Né? Então, invistam um pouquinho do seu tempo, um pouquinho de dinheiro, porque a vida não tem preço. Conhecimento, sim. Né? Porque esse conhecimento ele vai salvar uma vida. Né? A gente está aqui no Maio Amarelo, a gente se cuida no trânsito. Né? Hoje eu vi barbaridades no trânsito, né? Fazendo atendimento no paciente em crise psicótica lá no Paranaguamirim, andando de moto, filmando com o celular o carro da Guarda Municipal. Né? É um possível paciente, daqui a pouco a gente está atendendo lá na frente, né? que vai onerar dor, sofrimento, custo ao Estado. Então, assim, trânsito não é brincadeira, cuida, porque aqueles 2 segundinhos de distração pode custar muito caro para você e para os seus familiares, né? Vocês vão me achar no Instagram depois, se possível, né? Como @Daniel Baiense, né? Então, estou lá à disposição, eu respondo as perguntas, chama lá, que o objetivo sempre é levar conhecimento às pessoas. Conhecimento é uma troca, conhecimento parado não serve de nada. Perfeito. Bom, vocês vão me achar no @ForceCIT ou no @MaiconRodrigo. Vocês podem entrar no @ForceCIT lá no Instagram e vocês vão conseguir ter um link list e vai ter acesso até a múltiplas plataformas, né? Tô no Telegram, tô no YouTube, tem vários vídeos meus já no YouTube também. Tem canal do WhatsApp, se você tiver alguma dúvida especificamente, a gente conversou alguma coisa aqui, eu vou deixar o meu WhatsApp lá aberto, me manda uma mensagem. E vai ser importante demais esse comentário e seguir lá. A gente tem um bom trabalho na rede social, justamente trabalhando essa informação, né, de maneira gratuita, um leigo sendo bem preparado, uma informação para o profissional de saúde. A gente está conseguindo alcançar um público bem interessante. A gente tem alguns cursos abertos, cursos tanto internacionais como o Centro HSI e os cursos tradicionais aqui, controle de hemorragia. Mês que vem, no outro mês eu tenho o lançamento do distração veicular, já trabalhando alguns conceitos novos aí de restrição de coluna, que é o bicho papão, né? O pessoal está com muita dúvida. Enfim, tem vários cursos, tanto para leigos quanto para pessoas que são já da área. E o meu recado para você especificamente é: busque conhecimento, certifique-se com quem que você está aprendendo e não se limite a uma referência só. Nós temos que sempre aprender. E uma das coisas que eu mais aprendi indo para a Argentina é que existe vida após o PHTLS. Então, existe sim uma condição de que você pode pegar uma referência bem consolidada, mas você pode utilizar outras. Existem pessoas boas aqui no Brasil, pessoas que estão fazendo um trabalho sério. Eu poderia citar vários nomes aqui, Doc Caveira, tem um bombeiro militar ali, um socorrista do Minas Gerais que faz um trabalho incrível, o Ednei Fernandes, que foi para a Argentina junto comigo, acabou de publicar artigos de restrição de coluna e a gente conversa bastante. O Clemente do IBRAP faz um bom trabalho também. Então são pessoas, o professor Wesley Pinto no Rio de Janeiro, cara, fantástico, tive oportunidade de conhecer ele pessoalmente, fazer curso com ele. Então, assim, são pessoas que dão credibilidade para o nosso APH. O APH não é mais essa coisa de 20 anos atrás. A emergência não é aquela coisa que a gente aprendeu, que ficou paradinho, que era no achismo. Hoje já tem evidência, já tem muito estudo científico por trás. Existe base científica, existem pessoas pesquisando. Existe um louco que nem o Baiense fazendo artigo e publicando. E eu acho que é importante. E eu acredito que o APH do Brasil não é mais o mesmo. Depois de 2018 nós tivemos uma reviravolta
nesse processo todo. Muitas coisas mudaram e as coisas vão acontecer. E eu acredito que esse post aqui vai ficar bem legal, esse vídeo, porque nós vamos ver ele daqui 10 anos e nós vamos, esses caras já falaram coisas lá atrás que aconteceram, né? Colar cervical tem várias atualizações, maca rígida hoje já não é mais indicado permanência, enfim, tem tanta coisa, gente. Entra lá no Instagram que vocês vão ver, tá bom? Perfeito. Meu recado para você então siga essas feras aqui, Daniel Baiense, Maico Schroeder, e para você que acompanhou até aqui, um forte abraço, até a próxima ocorrência. Valeu, Maico, obrigado. Muito obrigado, Thiago. Valeu, Obrigado Thiago. pela presença. Obrigado sempre.